Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com a doutora Paula Aires e o doutor Marçal Justin Filho, dois grandes advogados, dois grandes professores, super renomados na área, são pessoas assim que sempre que a gente tem oportunidade de estar com eles, a gente valoriza e traz muito aqui para os nossos cursos. São pessoas que sempre têm muito a acrescentar para a nossa vida profissional, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos da nova lei de licitações, tá bom? Só deixando aqui alguns avisos para vocês, tá bom? Quem quiser pedir certificado do nosso minicurso, manda a solicitação para o e-mail minicursos@idp.edu.br. Eu vou deixar aqui também no chat, por escrito, o e-mail, tá bom? A gente vai deixar também o telefone de WhatsApp para tirar qualquer dúvida que tiver, até em relação à nossa pós-graduação em Direito Administrativo, tá? Que a doutora Paula é professora, tá bom? É isso, as perguntas também vocês podem mandar através do bate-papo ou pelo QA. Os professores vão fazer primeiramente uma exposição e ao final eles vão responder a todas as perguntas, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Paola e aproveitem o minicurso. Bom, boa noite, Aline. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz em participar desse evento aqui no IDP. Esses mini cursos, no meio dessa pandemia, são bons para a gente sair um pouquinho da rotina e, igualmente, trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência profissional, ampliando aí os horizontes daqueles alunos que a gente normalmente tem na pós-graduação. Então, é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar meu professor, admiro muito o professor Marçal. Na verdade, desde da minha faculdade, eu estudei pelos livros dele, iniciei a minha vida profissional lendo o manual dele, trabalhando com licitações e contratos na Procuradoria do Distrito Federal aqui, então tenho grande admiração pelo trabalho e estou muito feliz de participar desse painel. O tema escolhido por mim é um tema atual, um tema que traz assim sempre para nós enormes inquietações, ainda mais nesse período de pandemia, em que a gente está na teoria do risco. O que nós estamos vivendo hoje é o verdadeiro conhecido como cisne negro, né? Aquele evento totalmente imprevisível, inimaginável, que nenhuma projeção poderia imaginar o tamanho da catástrofe sanitária que a gente estaria vivendo e, consequentemente, trazendo os seus graves reflexos na economia. O que eu vou falar um pouquinho para vocês, algo que me chamou a atenção no novo projeto de licitações e também na minha experiência profissional de licitações e contratos com a administração pública. É a questão do gerenciamento dos riscos ambientais, sociais e de uma nova identidade que nós estamos tendo agora do chamado desenvolvimento ambiental pleno. O que a gente tem no meio disso, dessa discussão de contratação administrativa? Vocês estão percebendo pelas notícias dos jornais a grande vontade política de promover o desenvolvimento econômico via o quê? Via investimentos públicos, via investimento do setor público na economia, para que faça a economia dar aquele pontapé inicial para a gente poder ter novos avanços. Eu vou só um minutinho que tá fazendo um barulho aqui no meu computador, eu vou desligar aqui um. Perdão. Bom, e esse desenvolvimento, esse impulsionamento pelo setor público, o que nós temos de maior entrave hoje? Ninguém aqui está inventando a roda, nem contando nenhuma novidade. É justamente esse processo de licitação e contratação. Você verifica muitas vezes que o Estado tem uma grande intenção, uma boa vontade imensa de fazer um investimento público, faz, e aí vem um pouquinho já adiantando no meu tema, sem o devido planejamento, esse investimento público lá na frente se mostra equivocado, se mostra
que não viu algo que deveria ter sido visto, como fazer algo sem pensar naquela situação. Eu tenho milhões de exemplos para serem dados, e que isso leva ao quê? A paralisação daquela proposta, daquele contrato, daquela obra ou daquela concessão. Isso gera para a economia efeitos deletérios, especificamente naquele contrato, mas para o sistema econômico é desastroso, porque gera o quê? O que os atores, né, os players, como tem muita gente que gosta de usar essa expressão, olha para o Brasil, olha para a administração pública como uma instituição não confiável. E isso faz o quê? Retração do investimento. Isso faz com que o capital privado queira fugir. Onde ele não tem segurança, o capital não vai. Primeira coisa que o seu gerente de banco pergunta: qual é o seu perfil de investimento, pessoalmente. Imagina isso para grandes capitais. Então, isso é uma situação que a gente tem que resolver no Brasil. E para resolver, veio a proposta de uma nova lei de licitações, de um novo marco legal, de uma nova proposta que tenta resolver vários dos problemas que a gente acompanhou pela Lei 8666. Quando a Lei 866 foi proposta, novamente, a gente estava com aquela grande esperança, porque a 8666 viria para regulamentar os procedimentos, com isso trazer o lado bom da burocracia, que é aquela burocracia que consegue regulamentar, e não uma burocracia para emperrar. Quando a gente fala, é uma questão muito burocrática, na verdade é uma desvirtuação do conceito de burocracia. Mas que, no correr do tempo, a Lei 866 também veio num contexto de combate à corrupção, aquela discussão do Collor, do afastamento do impeachment com o PC Farias, e novamente a gente tem esse impulso via Lava Jato. Toda essa discussão, né, sobre os malfeitos ou aquilo que a Lava Jato apresentou de equívocos no passado, vem um novo projeto de lei com esse espírito de vamos corrigir. E aí juntou-se toda essa esperança de novo no novo projeto de licitação. Fiz essa introdução para conversar, vou tentar ficar bem dentro do meu prazo, e vou compartilhar com vocês alguns slides aqui que eu preparei para a nossa aula de hoje. Deixa eu ver. Aqui. Só um minutinho. Bom, estão conseguindo ver? Acho que já foi, né? Compartilhado. Aqui está o primeiro slide. O desenvolvimento, que é o tema da minha fala, o princípio do desenvolvimento sustentável pleno e a gestão de riscos sociais e ambientais na nova lei de licitação. Então, essa situação eu tratei. O que a gente tem, né, nossos desafios para esse novo projeto? É o desafio do poder público de conseguir acelerar a economia por meio de uma intervenção saudável. A gente está falando aqui de uma intervenção que provoque o desenvolvimento, e não uma intervenção para atravancar, como normalmente o poder público é visto, né? Outro conceito que a gente vai trabalhar hoje é o desenvolvimento sustentável pleno. É um conceito sistêmico. Hoje a gente não fala mais só em desenvolvimento econômico, só em desenvolvimento social, só em desenvolvimento cultural. Tudo isso está interligado. Em especial, quando a gente usa o termo sustentável, vem a ideia de meio ambiente. Mas é de se falar hoje em dia que a sustentabilidade teve origem no meio ambiente, mas ela hoje envolve muitos outros aspectos. Até porque o meio ambiente envolve, sim, o ser humano, envolve todo aquele desenvolvimento humano necessário para a gente ter uma sociedade saudável. Uma sociedade em que as pessoas tenham condição de ter uma renda sustentável e que consiga, com essa renda, com essa sua produção, não provocar mais desgastes ao meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente, nós estamos utilizando a natureza, mas nós temos que
que garantir que as futuras gerações também possam utilizar. Então, nada mais atual, já desde a década de 70, isso está sendo trabalhado no mundo, e agora vem com uma força ainda muito maior. Vocês também estão acompanhando, né? As queimadas na Amazônia, elas repercutem não do ponto de vista só ambiental. As empresas, os governos querem deixar de investir no Brasil se olharem para o Brasil como um país que não vai atender essa ideia do meio ambiente, da ideia do meio ambiente sustentável. Então, a gente também tem que se preocupar na contratação de observar todos esses aspectos. E a ideia também é que a administração pública funcione, então, como motor, né, da economia, para que as empresas sejam mais competitivas e reeducá-las para o sistema produtivo. Tudo isso são nossas ideias, é o nosso objetivo a chegar, e é por isso que nós estamos aqui, para discutir o PL 6.814/2017, nossa discussão primordial. E como ainda é um PL, esses eventos que nós estamos fazendo hoje é muito importante para a gente poder fomentar as discussões e, quem sabe, ainda propor alterações no texto. O PL, como eu já disse, é uma tentativa de fazer um novo marco legal, juntar várias ideias, vários projetos e legislações que deram certo, né? Hoje todo mundo tenta fugir da Lei 8666, tem diversas leis regulando, né, licitações, contratos, e, em especial, esse projeto prevê a revogação da lei do pregão e da lei do RDC e da lei de licitação, juntando tudo num regime só. Então, busca pegar as experiências que deram certo no pregão e no RDC. Essa tentativa do PL, e por que eu sempre falo tentativa? Porque a gente vai ficando um pouquinho mais velho, então a gente fica mais desconfiado em relação a essas promessas de mudança muito abruptas, né, da realidade. Por isso eu sempre chamo de tentativa. É uma tentativa de aproximar a contratação das contratações privadas. Não preciso dizer que na repartição pública tem o café da licitação e o café comprado no mercado com seu dinheiro. E qual que é melhor? É o café comprado da licitação. Da compra privada. Por que isso acontece? Porque o nosso conceito de vantajosidade nas compras públicas está equivocado. A gente tem que tentar aproximar o conceito de vantajosidade que uma criança pode fazer quando vai a um supermercado comprar com a vantajosidade da administração pública. Ela sabe escolher um chocolate que é mais gostoso, ela olha o preço, ela compara a marca e ela consegue fazer essa diferenciação. E no bom senso, no senso comum, todo mundo consegue enxergar. Por que é tão difícil traduzir isso para a administração pública? Então, essa é uma tentativa do novo PL. Então, tem 4 pilares em cima desse novo PL. É a intervenção estatal para fortalecer o mercado. E aqui, o microempreendedor, nós vamos ver mais à frente alguns exemplos disso. O desenvolvimento sustentável pleno, que também nós vamos passar em seguida para ver. E incrementar essa política anticorrupção, porque, como eu já disse, ela vem com esse espírito de combater a corrupção. E também a excessiva burocratização, que a gente viu que não deu certo com a Lei 8666. O desenvolvimento sustentável pleno, a gente pode dar 3 dimensões desse conceito da sustentabilidade nas contratações públicas. Primeiro, é um conceito de fomentar a livre iniciativa, fomentar a viabilidade econômica. Quando a gente usa a palavra desenvolvimento, é para também puxar esse conceito de economia que nós temos, e não ver a economia como o meio ambiente como 2 coisas estanques e separadas e que brigam entre si. Então, o desenvolvimento sustentável pleno traz esse conceito de trazer a viabilidade econômica de um projeto, de um empreendimento, de uma compra pública, de uma obra, de uma concessão. Para quê? Para fomentar o desenvolvimento da nossa economia. Ela vem também com uma tentativa de minorar as injustiças sociais. É difícil você falar em trazer
a justiça social, mas a gente pode sim tentar minorar essa desigualdade econômica. A gente pode sim tentar, por meio das contratações públicas, fomentar e dar privilégios e dar sim preferência para determinadas atividades, determinados grupos sociais que a administração pública queira implementar. Isso é política pública, isso pode ser feito por meio da contratação. E nunca é demais falar da minoração do impacto ambiental, a minoração da nossa existência no planeta. Toda a existência humana e a quantidade que nós temos, ela traz impactos para a natureza. Então, o que o Estado tem que procurar fazer? Tem que procurar diminuir esses impactos. E como? Fomentando, dando preferência às práticas saudáveis, aquilo que ele quer que as pessoas, as empresas, que as pessoas produzam. Mais do que isso, o Estado tem que dar o exemplo. O Estado tem que, ao fazer um projeto, a pensar numa contratação, fazer esse projeto elaborado, fazer os riscos ambientais, olhar para aquele projeto de uma forma não só como um fim. Eu vou lançar esse projeto e vou conseguir digamos assim, um capital político. Eu tenho que pensar nesse projeto desde o início, desde a fase do planejamento, e esse planejamento passa, mais do que nunca hoje, por esse impacto ambiental. Não é só o impacto da natureza, a gente tem que pensar também no impacto das cidades, no impacto do zoneamento, de tudo isso que vai envolver aquele projeto. Bom, esse desenvolvimento sustentável plano, estou falando algo muito novo? Não, olha o artigo 170 da Constituição Federal. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, esse princípio do desenvolvimento sustentável pleno está na nossa Constituição, está no 170, está no 174, e a gente pode achar ele durante todo o nosso texto constitucional. Eu não vou falar mais porque não quero me estender muito aqui. Bom, o desenvolvimento sustentável pleno no PL 814. A primeira palavra, né, que aparece aí, onde a sustentabilidade aparece no artigo 4º, já dentro dos princípios. Então, ele vem junto com os princípios da legalidade, da impessoalidade e da sustentabilidade. Olha o tamanho da importância dele. Ele já está na Lei 8.666, no artigo 3º, já se fala em sustentabilidade, então também não é uma novidade. Mas, como tudo, a gente precisa... Não está como apresentação. Desculpa, entrou aqui. Parece que não está com uma apresentação de slide aqui. Deixa eu colocar para vocês. Bom, então, esse conceito da sustentabilidade já estava na 8666, vem novamente para o PL 6.814, e o que ele traz? O que ele traz de importante? É um novo conceito de vantajosidade. Isso que nós temos que pensar na legislação, pensar agora na contratação pública como aquela que não é simplesmente comprar o mais barato. Hoje, na 8666, o que é? Vai pela 8666, então você vai como um meio de comprar mais caro e mais demorado, e algo pior. Então, essa é a visão que a gente tem da 8666, tanto da administração pública, como também da iniciativa privada. E aí, eu trago para vocês como exemplo esse artigo 40
do desenvolvimento. As licitações de obras em engenharia, que está no PL, devem respeitar especialmente as normas relativas à disposição final ambiental adequada dos resíduos sólidos. Então, é uma questão ambiental colocada. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo. Impacto de vizinhança, quer dizer, também a legislação urbanística. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, arqueológico e material. Acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Tudo isso está dentro do conceito de quê? Desenvolvimento sustentável pleno. Então, aqui nós temos ambientalmente, socialmente, culturalmente, esses aspectos de vantajosidade que devem ser ligados. No artigo 23, também nós temos aqui um outro exemplo. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e nacionais, produtos e bens, serviços e empresas que promovam a reserva de cargos para pessoas com deficiências, bens e consumos do Mercosul, olha a economia entrando aqui. Na dispensa de licitação, também, artigo 68, é dispensável a licitação para a contratação que tem por objeto coleta e processamento de resíduos sólidos urbanos, quer dizer, então você pode fazer uma dispensa de licitação para contratar aqui em Brasília, eu não sei quem é daqui, mas a gente tem uma cooperativa muito forte de catadores, e que é uma política de desenvolvimento, de construir galpões, de construir toda uma política de resíduos sólidos que comporte essas pessoas, que dê dignidade. Recentemente foi desativado o maior lixão, que era o lixão da estrutural, no centro da capital. A gente tinha um maior aterro de lixo da América do Sul, a céu aberto, em que as pessoas iam sem qualquer proteção de equipamento, nada, e simplesmente passavam trator em cima, então era uma situação muito ruim, muito triste, e com essa previsão aqui, você consegue fazer essa contratação dessas cooperativas hoje existentes sem a licitação. Também de contratações de pessoas com deficiência física. Aqui, artigo 100, esse artigo 100 é muito interessante, porque ele também está dentro dessa política de desenvolvimento sustentável pleno, quando ele coloca a questão da paralisação das obras. Aqui é um grande problema no Brasil, o professor Marçal deve conhecer isso melhor que ninguém, a paralisação de obras públicas em função de qualquer irregularidade que um órgão de controle traga, ou mesmo dentro o próprio gestor pode ficar com receio e determina a paralisação. Hoje a regra é, se ficou na dúvida, paralisa, porque você se previne, e a lei, o projeto de lei, tenta mudar essa lógica. Ela tenta que, para você paralisar, você vai ter que justificar. E aí justificar com base, sim, nessa ideia do desenvolvimento sustentável pleno. Então, você vai ter que avaliar os impactos econômicos e financeiros, que está dentro desse conceito, no atraso da fruição dos benefícios. Então, você tem aí um benefício de uma obra pública que vai levar água para as pessoas, e você paralisa. Então, a fruição desse benefício de água limpa, de água potável ou de um saneamento, isso tem que ser colocado na análise de risco. Os riscos ambientais e a segurança da população no atraso. Então, eu participei de um processo em que havia-se uma obra sido construída e havia uma discussão sobre esse empreendimento, porque ele poderia ferir determinadas leis urbanísticas e teria que ser demolido. Nós estivemos com o Ministério Público, e qual foi a análise que o Ministério Público fez sobre a demolição desse empreendimento? Aonde nós vamos colocar essa quantidade de concreto que vai ter que sair dessa obra? Isso vai ter um impacto ambiental muito maior do que eu aceitar uma compensação urbanística e manter a obra da forma como está. Então, esse tipo de análise é que não basta só estar na lei. Eu, no final, vou falar sobre isso. A gente precisa mudar também a nossa cultura, porque mais do que tudo isso que eu estou falando, que eu estou trazendo como
uma novidade, entre aspas, no PL. Na verdade, isso já está em vários dispositivos. Se a gente quiser fazer essa aplicação, a gente já consegue de quase tudo que eu estou falando aqui. Então, o que a gente precisa mudar mesmo é a nossa mentalidade, a mentalidade dos aplicadores, dos operadores, dos órgãos de controle, dos gestores, para que a gente consiga efetivamente colocar em prática esse princípio do desenvolvimento sustentável. Então, aqui tem vários condicionantes para você poder paralisar a obra pública. E aí o interessante é essa inversão, né, de que para você paralisar, você vai ter que justificar. E um parágrafo único. Caso a paralisação não se revele como medida do interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio da cobrança de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da aplicação de penalidades e da apuração de responsabilidades. Olha que ideia genial. Então, a gente resolve o problema, a gente não deixa o particular, aquele que causou, o próprio gestor, sem punição. Ele vai ter a punição, ele vai ter que fazer a indenização, mas a gente olha o interesse público, a gente dá continuidade naquela obra. Ele não vai ter vantagem nenhuma no mal feito. E a população e aquela pessoa que precisa daquela obra e o governo vão poder usufruir também dos benefícios dessa obra. Então, esse é um conceito, é uma ideia que a gente tem que trabalhar de desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da contratação. Não só no momento em que você faz o projeto, mas também durante a execução daquela obra. A administração pública que cria entraves, que cria problemas para o final, para que aquele projeto chegue ao seu fim, ela também não está pensando no desenvolvimento sustentável e na sustentabilidade do projeto. Eu vou passar aqui o próximo. Aqui também tem uma ideia de responsabilidade, né, de sustentabilidade, que já tem que o contratado é o responsável por os descargos previdenciários, fiscais, da execução do contrato. Aqui vem o parágrafo 1º, e tenta tirar um pouco do que tem hoje, que é essa questão da terceirização, da responsabilização dos órgãos públicos, do órgão contratante, pelo não pagamento dos encargos trabalhistas, né, aquele entendimento do TST, mas tudo isso eu falo, pode estar previsto aqui, mas vai depender de como isso vai ser aplicado. E o parágrafo 2º, que entra muito mais nessa ideia do desenvolvimento sustentável pleno, que vem um pouco na linha de desburocratizar, na linha de resolver, na linha de vamos enfrentar o problema. Então, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, a administração poderá prever a aquisição de seguro-garantia ou efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Então, se ela adquire um seguro-garantia, resolve todo esse problema, muito mais fácil. O artigo 5º também, nós temos aqui a ideia da contratação integrada. Esse é um outro problema muito grande que nós temos na nossa administração pública, que é a questão de quando você faz uma contratação por preço global, por empreitada, por preço global, e aí, no final, na hora que vai ser auditada aquela obra, que chega ali perto de concluir, aí os órgãos de controle resolvem fazer por preço unitário. E aí pronto. Aí não vai fechar nunca nenhum orçamento. E essa ideia de contratação integrada vem também da experiência exitosa dos Estados Unidos, né? De você, eu quero a solução, eu não quero saber quanto que custa o parafuso da obra, eu quero o prédio pronto, eu quero aquele empreendimento funcionando, eu quero saber como, por exemplo, numa obra de rodovia, eu quero duplicar uma estrada e essa duplicação da estrada está dentro do preço que vai ser pago, está dentro do início. Então, isso é muito importante, mas é muito importante que isso seja respeitado, porque hoje nós temos a contratação por preço global, mas a auditoria é feita por preço unitário, isso dificulta demais, isso atrapalha muito mais do que vocês imaginam.
e você não consegue separar o joio do trigo. O que teve realmente de corrupção, de questões que têm que ser combatidas, daquilo que é uma divergência entre técnicos, entre um engenheiro e outro. Nós, advogados, temos divergências. Eles também têm, é normal em toda a profissão. E isso é o que está atrapalhando muito. Hoje, a administração pública, a gente chama o apagão das canetas, né? A administração pública que vai para trás, ela não está indo para frente. Também aqui, no viés de desburocratizar o desenvolvimento sustentável, a gente vê no artigo 61, em que os documentos podem ser substituídos por todo, não tem mais aquele rigor fixo, não apresentou o carimbo está ilegível. Então, todas essas coisas que te impedem de fazer uma contratação mais vantajosa. No 62, no parágrafo 6º, se você não atingir a habilitação econômica, contrata um seguro-garantia, desde que esteja previsto no edital. Então, regras claras, que todos saibam quais são. Então, isso não limita de forma alguma, nem prejudica a competição. No 63 também, uma ideia muito importante, que é dispensar toda essa documentação para pequenas compras de entrega imediata. Outra situação que a gente tem que aprender a separar na administração pública, aquilo que é complexo daquilo que é simples. Para as coisas simples, a gente emprega as mesmas regras das coisas complexas. Por quê? Porque na insegurança que nós estamos vivendo hoje, tanto do ponto de vista aí de correição, de fiscalização, a administração pública prefere ir pela regra mais pelo procedimento. Se eu adotei todo o procedimento necessário, que é a ideia da 8666, eu estou ressalvada, eu estou garantida, né? Tem a história lá de então eu tenho minha defesa já pronta para mostrar para o órgão de licitação, para o órgão que vai vir me fiscalizar, porque hoje todo mundo sabe que essa fiscalização ela existe. Então, essa ideia também no PL é muito importante, de a gente separar aquilo que é complexo, que exige muita preparação, exige planejamento, daquilo que é simples. E, por ser simples, a gente pode sim dispensar várias burocracias que não sejam tão relevantes. Eu vou aqui. Acabou, assim, esses exemplos que eu queria dar, vou voltar aqui e aparecer para vocês. Eu não sabia como é que colocava na tela inteira, mas o que eu queria passar assim, de mensagem para vocês eram vários dispositivos da lei e chamar a atenção por uma situação prática que aconteceu nesses dias e que realmente horrorizou todo mundo, que foi aquela explosão no porto, né, de Beirute. O Líbano, ficou todo mundo assustado, e a gente imagina que aquilo foi um atentado, foi uma bomba, foi algo muito fora da nossa realidade. E eu estava lendo as reportagens aí da BBC, de outros veículos de comunicação, e vi que não foi nada do outro mundo. Isso pode ocorrer conosco. O que foi ali, né? Foi o armazenamento de uma substância chamada nitrato de amônio, que é utilizado para fertilizantes, também pode ser utilizado como explosivo. Tem uma investigação sendo feita, parece que teve um navio russo que deixou esse fertilizante lá, e as autoridades autorizaram, né, essa estocagem de forma irregular no porto, e isso causou essa explosão. Eu fui pesquisar, e aqui no nosso porto de Santos, a gente tem uma quantidade que chega por navio de 27.000 a 30.000 toneladas dessa mesma substância, de nitrato de amônio. Só em 2019 chegaram 5,5 milhões dessa substância no porto. E qual a nossa governança
qual o nosso controle de riscos ambientais, sociais, em cima do plano de desenvolvimento portuário, daquela zona portuária. Como a gente faz como que a gente consegue que a administração pública faça esse controle? Aqui a gente tem que separar as situações. Se a gente vai fazer um projeto grande, esse projeto tem que pensar macro, tem que pensar essas questões previamente. Não pode fazer uma licitação deixando de fazer esse planejamento ambiental e levando essas questões para um segundo momento. Deixa isso aí, a gente faz uma previsão. Aqui, não olha direito o plano de zoneamento da cidade e depois, lá na frente, a gente vê como é que vai ficar. Se não der, isso é risco da concessionária. Isso não pode acontecer, isso não é uma governança saudável, isso não está dentro do princípio da sustentabilidade. E a administração pública ela tem que gastar mais tempo com planejamento. Gastar tempo com planejamento significa economizar tempo, significa que você vai evitar todo um desgaste e perda de recursos, tanto públicos como privados. Não pense que o prejuízo vai para a iniciativa privada e o governo fica a cavalheiro com essa situação. Então, eu queria colocar assim, algumas questões, né, umas dúvidas, umas interrogações para vocês pensarem. O tema é amplíssimo, né? A gente tem muito o que falar, só para falar de gestão de risco seria uma palestra. Mas eu quis trazer essa ideia da gestão de desenvolvimento sustentável para todo o contexto da lei, todos os dispositivos. A gente podia ficar aqui brincando e pesquisando e achando muito mais coisa, mas era isso. Eu vou passar já diretamente a palavra para o Dr. Marçal. Esqueci de falar também da questão da tecnologia, que a tecnologia também está dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, mas eu vou passar a palavra para o professor Marçal. Todas as perguntas vão ficar para o final da nossa fala. Então, todo mundo que colocou perguntas aí, a gente vai tentar, no final, responder. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Bom, boa noite. É uma satisfação participar do evento. Agradeço à doutora Paola Aires pela introdução e pelas palavras gentis. Eu vou tratar de um tema que é um tema mais específico, que se relaciona com o diálogo competitivo. Eu, de minha parte, não tenho muita esperança com o PL 1292, que é atualmente em discussão no Senado, para traduzir uma melhora significativa no cenário normativo. Tem havido críticas reiteradas à Lei 8666 desde a sua edição e, portanto, nós estamos diante de um cenário que é um cenário reiterado, né? A primeira edição dos meus comentários à Lei de Licitação é de 1993, logo depois da edição da Lei 8666, e desde então, todas as vezes que eu ia, pelo menos nos primeiros tempos, editar ter uma nova edição dos comentários, a primeira pergunta que o editor fazia é: mas tem no Congresso um projeto para revogar a Lei 8666. Será que não é caso de esperar um pouco? Ou seja, o meu livro está na 18ª edição, e se eu tivesse esperado o processamento de todos esses projetos, ele talvez estivesse apenas na 2ª. A crítica reiterada à Lei 8666 se baseia numa pluralidade de defeitos esses que continuam entranhando o projeto da nova Lei de Licitações. Há uma manutenção dos defeitos tradicionais. Eu sou uma das pessoas que não tem muito otimismo com a lei nova. Talvez ela venha a ser aprovada. Se ela vier a ser aprovada, caberá a nós aplicá-la decentemente, mas isso não nos afastará dos danos que são inerentes a um modelo licitatório
que é apenas continuado. Por que eu escolhi tratar de diálogo competitivo? Tem algo a ver com isso. O diálogo competitivo é uma das tentativas de inovação do projeto. É algo diferente, é algo que surge como não vinculado diretamente à tradição da nossa legislação de licitações, mas que, no entanto, acabou sendo comprometido na sua modelagem pela compulsão que é de submeter o novo ao antigo. Ou seja, nós continuamos com as mesmas questões. O diálogo competitivo, por outro lado, ele enfrenta o problema central das compras públicas. Qual é o problema central de contratação administrativa? É a chamada assimetria cognitiva. Esse é um problema identificado em todos os países do mundo e que significa simplesmente a incapacidade intrínseca, a inviabilidade inerente a que o poder público conheça tão bem o objeto que ele vai contratar quanto o conhece o particular. A administração não sabe o que ela vai contratar. A administração não tem condições de avaliar com precisão as soluções mais acertadas, ajustadas e corretas. Portanto, eu não tenho a esperança que a doutora Paola tem na ideia do planejamento. Ou seja, não se trata de uma vontade, se trata de uma inviabilidade inerente à estrutura das atividades. A administração pública não foi feita para atuar no mercado, ela, portanto, não sabe quais são as peculiaridades, quais são as condições, quais são as circunstâncias que conduzem a que algo seja barato, caro, bom, mal, proveitoso, não proveitoso. Ela imagina. E a aspiração do projeto de lei é a mesma aspiração da Lei 8666, que é da onisciência do administrador público. Você deve planejar. É isso que o TCU diz. Tem que planejar, tem que planejar. A minha pergunta para qualquer um de vocês é a seguinte: vocês já fizeram uma reforma na casa de vocês? Vocês já foram comprar um automóvel? Vocês já foram comprar uma televisão? Vocês são pessoas ilustradas. Deu certo sempre? Vocês fizeram um planejamento minucioso e detalhado de uma reforma. Deu certo? Vocês conseguiram o melhor preço? Vocês foram enganados por alguém? Isso se chama assimetria cognitiva. Nenhum de nós tem condição de competir com um profissional. O profissional sabe quais são os custos, ele sabe como é produzido. E eu não sei. Portanto, a reforma na minha casa vai depender de eu escolher bem, decentemente, um bom fornecedor. Essa é uma tese que foi defendida basicamente por um economista na década de 70, chamado Akerlof, que escreveu um brilhante pequeno estudo chamado The Market for Lemons, o mercado para limões. É um estudo de 14, 15 páginas, que atribuiu a esse sujeito, deu a ele tamanho prestígio que ele recebeu o Prêmio Nobel da Economia no ano de 2000, 2001. E em que ele analisa, não o problema da administração pública, mas ele analisa o problema de qualquer pessoa num mercado desconhecido. Portanto, nós temos diante de nós uma circunstância que não é trabalhada, que não é tratada, que é resolvida de um modo idealizado numa lei como a 8666, que vai ser resolvida de um modo ainda pior na nova lei. Essa questão tem algo a ver com o diálogo competitivo. Porque o diálogo competitivo, que é uma figura prevista na nova lei, ele reflete o reconhecimento de todas essas dificuldades. Ele reconhece que, em muitos casos, a administração, por mais que planeje, por mais que se esforce, não vai conseguir identificar aquilo que ela precisa. Ela não vai ter condições de modelar a licitação. Ela não vai ter condições de estabelecer o contrato, as obrigações, os deveres. Ela não vai saber nem como licitar. Ela precisa, portanto, se conectar com o setor privado, que em muitos casos também não sabe qual é a solução. Para que serve isso? Serve para grandes empreendimentos complexos. Vamos imaginar, nós em Brasília sabemos que existe uma espécie de um sonho assim, de uma quarta ponte. Uma ponte além da terceira. Para quem conhece Brasília, sabe que existe uma conexão entre o plano piloto e o Lago Sul, a área do Lago Sul. Existem 3 pontes que permitem a conexão. Existe uma área mais
distante que precisaria de uma quarta ponte. Como fazer essa quarta ponte? Quais são os projetos? Ninguém sabe isso. A gente quer ter uma quarta ponte. Algum dia vai ter? Talvez. Talvez tenha dinheiro, talvez tenha condições para ter a quarta ponte. É um sonho. É um sonho que, sei quando for realizado, vai demandar uma elevada carga de recurso da administração pública ao conhecimento privado. Porque a administração pública não tem nos seus quadros pessoas capazes de dominar um conhecimento altamente sofisticado, que é um conhecimento de ponta da engenharia, da arquitetura, dos cálculos estruturais. Ela não tem como fazer projeto. Aliás, faço um parênteses. O grande problema do setor público no Brasil, todos narram, é a ausência de projeto, da capacidade do Estado brasileiro de fazer bons projetos. Portanto, nós temos uma necessidade de conexão com o setor privado. A ideia de um diálogo competitivo se relaciona com um modelo existente no direito comunitário europeu há muito tempo. Não apenas o diálogo competitivo, que é uma figura que existe no direito europeu, mas o direito europeu tem várias figuras semelhantes que envolvem, basicamente, o que? Vamos lá examinar isso. A definição do artigo 6º, inciso 42 do PL, é a seguinte. Diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Vamos tentar dissecar essa definição. Primeiro, se trata de uma modalidade de licitação. Nós sabemos da nossa tradição que modalidade de licitação são certos procedimentos, modelos de procedimentos licitatórios. Então, nós temos a concorrência, na Lei 8666, temos a concorrência, o convite, a tomada de preços, o concurso, o leilão. E, além disso, temos o pregão da Lei 10.520. São modalidades de licitação. A nova lei vem e diz: as modalidades de licitação serão as seguintes: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Ou seja, é suprimida a figura do convite, é suprimida a figura da tomada de preços e é agregada, basicamente, a figura do diálogo competitivo. Portanto, o diálogo competitivo é uma estrutura procedimental, uma organização de atos que não se confunde com a concorrência, com o pregão, com o concurso e com o leilão. Tem uma estrutura própria. Uma das características desta hipótese é uma seleção prévia de licitantes. Voltemos lá à definição. Modalidade de licitação, portanto, é isso. Para a contratação, obras e serviços em compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. No direito europeu, a seleção prévia de licitantes, que é da inerência dessa modalidade, se faz mediante uma solução discricionária. A administração escolhe, mediante uma justificativa, quais serão os parceiros privados, quais serão os particulares em condição de formular proposta. Se trata, portanto, de uma delimitação do universo de licitantes. O diálogo competitivo, e isso é essencial. É essencial porque você vai fazer uma contratação em que a questão da confiança, da reputação, da qualificação, da capacitação anterior é essencial. Não apenas mediante a apresentação de atestados, mas mediante um vínculo objetivo de reputação no mercado. Qual a desnaturação imediata e essencial que nós temos? Seleção prévia de licitantes mediante critérios objetivos. Todo e qualquer sujeito que quiser participar, desde que preencha os requisitos, vai participar, e isso é exatamente o que nós temos hoje. O que significa diálogo? Diálogo significa discussão e avaliação de concepções, soluções, etc. Isto vai envolver, portanto, a administração solicitando aos particulares que tiverem a se cadastrar, uma espécie de credenciamento, assim, parecido com isso. O sujeito preenche os requisitos e daí é convocado a participar desse procedimento. E daí ele vai ser chamado a
dialogar com a administração para formular alternativas capazes de atender às necessidades da administração. E formulando terminando com a apresentação de proposta. Isso é muito pouco para a gente entender o que é o diálogo competitivo. E o artigo 32 do PL tem uma disciplina do assunto. Não dá para transcrever tudo, porque é muito grande o artigo 32. Mas, basicamente, ele estabelece um âmbito de aplicabilidade do diálogo competitivo. Diz, a modalidade de diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração, 1. Vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. E daí tem várias condições de complexidade, de incerteza, de indeterminação, de novidade, de complexidade tecnológica, assim por diante. 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer as suas necessidades para os seguintes aspectos. E vem de novo. Complexidade, eficiência, etc. 3. Considere que os modos de disputa aberto e fechado não permitem a apreciação adequada das variações entre as propostas. Bom, modos de disputa aberto e fechado é uma referência direta ao RDC. O modo de disputa aberto é basicamente, para vocês terem uma ideia, o pregão. Basicamente, o modo de disputa aberto se verifica quando, desde logo, todos conhecem a proposta formulada por um licitante. O modo de disputa fechado é a concorrência típica em que, na tradição antiga, você apresentava um envelope fechado que era aberto num certo momento. Portanto, o conteúdo das propostas seria divulgado, tornado público num certo momento. Portanto, a ideia de que o diálogo competitivo é cabível quando nenhum desses dois modelos é satisfatório. Por quê? Por diversos motivos. Basicamente, porque a formulação de uma proposta aberta desde logo, ela teria de ser comparada com outras propostas, e como eu tenho uma indeterminação do conteúdo, dos critérios, da tecnologia, você não sabe exatamente o que você vai licitar, como que você vai fazer uma previsão, uma exigência de que o sujeito apresente uma proposta pronta e acabada, seja no modelo aberto, seja no modelo fechado. Por outro lado, se prevê que, no projeto, a alteração da lei de concessão, das leis de concessão, especificamente a 8987 e de PPP, para admitir licitação mediante concorrência ou diálogo competitivo, o que tem bastante razoabilidade. Bom, qual é a estrutura do procedimento dessa modalidade licitatória? Primeiramente, nós temos duas fases distintas. Nós temos uma fase de diálogo e temos uma fase competitiva, propriamente dita. Essa é uma peculiaridade do diálogo competitivo que se caracteriza pela competição cooperativa, digamos assim, entre os diversos licitantes para definir o objeto a ser licitado. Ou seja, a administração não sabe, quando ela instaura, qual vai ser exatamente o objeto. Ela tem um fim a ser atendido. Eu preciso construir a quarta ponte. Como vai ser feito isso? Eu não tenho a menor ideia. Ela vai ser feita com qual tecnologia? Eu não tenho a menor ideia. Qual é a solução economicamente mais vantajosa? Eu não tenho a menor ideia. Eu, portanto, vou chamar os especialistas e vou conversar com cada um deles, dizendo, conversa em particular, conversa fechada, muito embora a lei exija a gravação, se ela não for feita online. Há a necessidade da gravação de todas as conversas feitas. Nessas conversas, a administração vai discutir propostas, soluções, concepções técnicas. E ela vai evoluir ao longo do tempo para chegar a sucessivas etapas de aperfeiçoamento e de aproximação relativamente ao objeto. Então, vamos imaginar o seguinte. Quarta ponte, perfeitamente. Nós vamos fazer chegamos à conclusão que é necessária uma ponte estaiada. Vai se discutir qual é a melhor solução. Alguém diz que é uma ponte assim, outro diz que é uma ponte assada, e a generalidade diz, olha, precisa de uma ponte estaiada. Para quem não sabe, uma ponte estaiada é aquela ponte famosa de São Paulo, é uma ponte que transfere o suporte do peso da ponte para uma quantidade central um pilar central que
sustenta a ponte com cabos. Então, ao invés de você sustentar a ponte com suportes nas cabeceiras, você sustenta a ponte num único suporte, de onde saem cabos para captar todo o peso da estrutura. É uma solução que, em muitos casos, é a única disponível. E, portanto, nós temos uma ponte estaiada, perfeitamente. Você ultrapassou a primeira fase do diálogo competitivo. Segunda etapa. Qual é o número de estaiamentos? Porque você pode ter um único estaiamento, mas existem pontes que têm 10 estaiamentos. Então, vamos discutir o número de estaiamentos. Vamos conversar com os especialistas. Cada especialista, cada empresa vai trazer a sua solução. E eu vou discutir com cada empresa para saber qual é a melhor solução. Qual é a tecnologia para lançamento de fundação? Tem várias tecnologias. E daí você vai evoluindo até que você chega num ponto em que você tem uma solução técnica, econômica, aceitável para a administração. Conclui-se a etapa de diálogo. Eventualmente, essa solução foi fornecida por um único dos licitantes. Eu posso imaginar até isso. Isso não significa nada para esse licitante. Ele, em princípio, não tem direito a coisa alguma por ele ter fornecido a solução mais satisfatória. E daí, então, se passa à fase seguinte, que é a fase competitiva propriamente dita. Daí é feito um novo edital, que é um edital que é propriamente de uma concorrência, em última análise. Uma modelagem comum. Daí você vai dizer, olha, eu vou ter, eventualmente, uma licitação de técnica e preço, eventualmente uma licitação de menor preço, e daí eu vou modelar isto com a participação de todos os licitantes. E isto é outro despropósito, porque você vai ter 20 propostas, 30 propostas, o que é um desperdício de dinheiro e de tempo para a administração pública. E para a sociedade no todo, porque você vai contratar só um. Há um prazo de 70 dias para a apresentação de propostas e se prevê a admissibilidade de ajustes ou esclarecimentos. Bom, essa é a ideia do diálogo competitivo e é uma ideia que foi importada do direito comparado e que dificilmente vai ter aplicabilidade e aplicação no Brasil. Em termos práticos, é muito complicado, porque, basicamente, eu tenho impedimentos que são os impedimentos clássicos da disciplina de licitações no Brasil. Primeiro, critérios objetivos de participação. A solução de direito comparado é contrária a isso. Não é que você vá fazer igual governador contratando equipamentos para combate à pandemia, que o sujeito manda uma carta para uma loja de brinquedos e a loja fornece uma proposta para fornecimento de testes de detecção de Covid da China. Obviamente não é isso. Obviamente é algo semelhante ao que você passa com contratação de advogados, por exemplo. Você precisa ter uma demonstração objetiva da confiabilidade, da reputação, dados incontroversos, inquestionáveis, de que o sujeito que foi escolhido para formular a proposta é apto, é qualificado, é idôneo, é confiável. E que, portanto, ele vai ser um sujeito em condições de apresentar uma proposta decente. Ou seja, não se trata de legitimar as indecências que são praticadas pela administração pública brasileira. Trata-se de exigir um comportamento decente da administração pública. No direito comparado, isso é inquestionável. Ou seja, você nunca vai fazer um diálogo competitivo com pessoas com quem você não confia, que não tenham dados objetivos de confiabilidade. E aqui você pretende isso. Você pretende abrir a participação de todo e qualquer interessado que preenche os requisitos objetivos. Quais são os requisitos objetivos? Ninguém sabe quais serão os requisitos objetivos. E, no final, esses requisitos objetivos acabarão sendo mais um instrumento de barreira de entrada no mercado para que sejam escolhidos só os 60. Portanto, a gente não tem uma solução satisfatória. Por outro lado, a rigidez formal do procedimento. O procedimento
ele é modelado tal como se tivesse de ser prestado contas ao TCU em cada etapa. Ou seja, não vai dar certo. Não tem como você estabelecer diálogo desse jeito. Por outro lado, não existe uma definição se é cabível o diálogo competitivo para a contratação integrada. Parece que colocaram contratação integrada e colocaram no outro dia o diálogo competitivo sem compreender a inter-relação entre as coisas. A contratação integrada se caracteriza quando a administração pública contrata algo sem ter projeto executivo nem projeto básico. Nós sabemos, na Lei 8.666, que é desejável a contratação, a licitação existindo um projeto executivo, mas se admite, em alguns casos, que o projeto executivo seja elaborado pelo contratado. Mas é indispensável, em qualquer caso, a existência de projeto básico, que define de modo essencial o objeto a ser executado. A contratação integrada, ela dispensa projeto executivo e projeto básico. E, portanto, atribui ao particular a elaboração do projeto executivo e projeto básico. Nós estaríamos diante no diálogo competitivo de uma contratação integrada, de uma modalidade de contratação integrada? Essa resposta não é dada no projeto e nos gera, se a gente tiver de aplicar isso, uma dúvida muito significativa, porque são situações muito diversas. A tendência é se afirmar que vai ser atribuído ao particular a elaboração de um projeto básico, inclusive, diante da ausência de informações suficientes por parte da administração. E até porque se previu que o diálogo competitivo seria também praticado no âmbito de concessões e PPPs. Ora, uma das características de concessão e PPP é a licitação sem projeto básico e sem projeto executivo. Mesmo quando haja obras de engenharia a serem executadas, cabe ao concessionário elaborar o projeto básico, o projeto executivo, ainda que seja obrigado a submetê-los à aprovação do poder concedente. Mas isso acontece em qualquer caso. Mas, portanto, se o diálogo competitivo vai ser utilizado também para concessões e PPPs, eu tenho de admitir que não é necessário projeto básico, nem projeto executivo, e, portanto, a contratação decorrente de um diálogo competitivo seria basicamente uma contratação integrada. As dificuldades práticas certamente serão extraordinárias para nós encontrarmos uma solução de aplicação efetiva e concreta dessa figura. Portanto, nós temos diante de nós algo de novo dentro desse projeto, mas que segue a mesma lógica, que é uma lógica redutora da Lei 8.666, e a gente tem ainda outros fatores que são significativos, que não foram considerados para a aprovação desse projeto. Por exemplo, o pedido formal de adesão do Brasil ao GPA, ao Government Procurement Agreement, que da Organização Mundial do Comércio, que é uma espécie de tratado internacional de liberação de compras, e que o Brasil, agora em maio, formalmente pleiteou o seu ingresso no sistema. O IDP patrocina, junto com a Universidade de Nottingham, uma série de seminários que vem acontecendo desde o início de julho com autoridades internacionais relacionadas ao GPA, e é evidente que a lei, tal como o projeto, tal como previsto, não apresenta e não preenche os requisitos satisfatórios de compatibilidade com o GPA, o que significa dizer que, se porventura ele for aprovado, a gente vai precisar de uma reforma logo para poder adequar a nova lei de licitações a um padrão internacional. Enfim, apenas uma meditação final sobre a nova lei. Se porventura for aprovada a nova lei, possivelmente eu terei o encargo pessoal de escrever um novo livro de comentários à lei de licitações. O atual, não tem nenhum aqui à mão, tem 1.500 páginas. Esse livro vai ter umas 3.000 páginas. E quando tiver de fazer a segunda edição,
eu vou receber do editor a mesma pergunta. Professor, tem um projeto para revogar essa lei de licitações aí no Congresso. O senhor não acha que é melhor esperar a segunda edição? Por quê? Porque aprovado esse projeto, imediatamente nós teríamos de começar a iniciar a discussão de uma nova lei de licitações que seja compatível com os tempos atuais e que produza os resultados que nós pretendemos. Portanto, essas eram as meditações que eu queria compartilhar com vocês na noite de hoje. Muito obrigado. Professores, eu anotei aqui as perguntas, fui anotando, né, para a gente não perder aqui no bate-papo. E aí eu vou lendo para vocês, tá bom? Que eu acho que assim fica mais fácil e aí vocês ganham um tempinho a mais para responder. A primeira pergunta aqui foi do Júnior Silva Mariano. Ele questionou: então a nova proposta é uma resposta ao fenômeno do flight to quality? Perdoe? A nova proposta é uma? Resposta ao fenômeno do flight to quality. Eu não sei exatamente, de minha parte, para responder, eu não tenho ideia se isso se relaciona, se é possível relacionar os dois fenômenos. Não sei. Quer comentar alguma coisa, professora? Pelo que eu entendi, é uma ideia de ir até a qualidade, de buscar a qualidade, né? Bom, assim, a ideia pode ser essa, mas como o professor Marçal falou, a gente tem uma dificuldade da nossa cultura, efetivamente. Então, tem a lei e tem a forma como ela também vai ser aplicada. Então, talvez isso seja o maior desafio após se passar essa lei ou mesmo uma nova lei, um novo projeto de lei. Não sei se... Uhum. Próxima pergunta aqui foi da Marília Chagas. Ela perguntou: doutora, e como a PL vai tratar quando há suspensão da licitação pelos órgãos de controle? Aplica-se o artigo 100 da justificativa? Ótima pergunta. Eu também tenho essa pergunta. Toda vez que a gente fala em órgãos de controle, a gente nunca sabe o que vem de lá, né? Então, em tese, a paralisação teria que o gestor público, ao verificar toda aquela situação, fazer um despacho bem fundamentado, justificando o porquê de paralisar ou o porquê de não paralisar. A dificuldade que a gente tem hoje também no controle é a falta de justificativa. Então, na administração pública, se você tiver a justificativa adequada por uma determinada atitude, você pode fazê-la, mas a dificuldade hoje também está na motivação dos atos. Como trouxe o professor Marçal, muitas vezes a administração pública está com um quadro deficiente e ela não sabe fazer aquela justificativa. O gestor, o executor do contrato, ele está ali e ele não tem a capacidade técnica de justificar o porquê que a determinado ato deve ou não ser feito. Então, essa situação da administração, ela é patente. Os órgãos de controle, por ter uma remuneração muito melhor, eles estão muito mais bem aparelhados em termos técnicos do que a administração pública, em termos de quantidade, né, e qualidade, às vezes, a gente tem um desnível aí, e eu espero que tanto o gestor como os órgãos de controle também apliquem esse artigo. Também levem em conta isso, até porque a gente já tem a LINDB, né? Que vem nessa linha também, de olhar as consequências daqueles atos. Então, a minha esperança, como diz o professor Marçal, não é tão esperançoso, eu também já tenho as minhas frustrações em termos de experiência profissional, mas eu sempre mantenho uma esperança de que a gente bateu na parede. A administração pública, o Brasil bateu no muro. A gente já bateu nesse muro. Hoje a gente fala de uma recessão de 9%. Estamos decrescendo. Isso porque a gente veio de quase uma estagnação. 2015 e 2016 a gente teve recessão.
Agora a gente conseguiu uma leve melhora, veio o tal do cisne negro, né? Na teoria dos riscos aí da pandemia, a gente vem de novo puxando para baixo, com gastos públicos elevadíssimos. Então, eu prefiro acreditar ainda na esperança de que, com ao menos a existência desse dispositivo aí do artigo 100, consiga sensibilizar ou pelo menos dar um pouco mais de segurança para o gestor público. Era isso. A próxima pergunta aqui é do Tiago Barbosa. Ele falou, doutora Paola mencionou o novo conceito de vantajosidade. Quais seriam os dispositivos que sustentam esse novo conceito? Bom, eu trouxe aí alguns exemplos, né, de vantajosidade, de que você possa permitir que a administração pública não contrate só aquilo que seja o mais barato. O professor Marçal, gostei muito da palestra relativa aos diálogos competitivos. Então, para questões que são aí relevantes, que são inovadoras, a gente precisa de separar mesmo o que é simples do que é complexo, e essa ideia dos diálogos competitivos está por trás disso. Mas hoje, aqui na administração pública, eu estou dentro da administração e também às vezes fora, mas eu vejo que a gente não faz o básico, né? O feijão com arroz. Então, vai contratar uma coisa muito simples, uma caneta, e a lei 866 exige 500 requisitos. Então, o administrador público não consegue atender a tudo aquilo. Então, a ideia da vantajosidade hoje é você trabalhar com conceitos aí de que seja de qualidade de material, de você buscar, por exemplo, catadores. Então, vou fazer uma contratação direta, certamente ela vai ser mais cara, eu contratar uma cooperativa, do que eu contratar uma empresa que esteja toda parametrizada, verificado os lucros, mas isso é uma forma de você procurar uma vantagem, não especificamente no preço, mas no desenvolvimento de uma atividade econômica. O professor Marçal falou muito da ponte, eu vi o projeto da ponte, um dos projetos dessa terceira, eu trabalhei no da terceira ponte, que é uma ponte estaiada, e vi como foi terrível. Quem conhece a história daquela ponte ali sabe como foi ruim o projeto, sem planejamento nenhum. E aqui eu posso dizer, foi feito um concurso, escolheu o projeto mais bonito, e no meio da ponte, eu fui analisar o parecer, a ponte acabava no meio do lago. Então, a administração pública, quando a gente fala de falta de planejamento, eu não estou falando para projetos complicados, para esses projetos mais... Eu estou falando do básico. A gente tem dificuldade de fazer o básico. Então, é preciso incutir, é preciso trabalhar, sim, a ideia de planejamento na administração pública. O projeto da quarta ponte, eu analisei, e é um projeto, assim, realmente futurista, é uma PPP. É uma PPP, porque sabe que a administração não tem recursos para bancar, então trabalha, o que Brasília tem? Brasília tem terra, qual a riqueza nossa, né? É a terra pública, que todas as terras são do governo, praticamente. Então, trabalhou-se com esse conceito. Agora, efetivamente, dizer que a gente está preparado, e aí eu concordo com o professor Marçal, para um diálogo competitivo na situação, olhando para o nosso quadro político, olhando para nossas contratações, eu acho que é um pulo muito grande, assim. Acho que a gente tem que debater, tem que ter as ideias, tem que ter a proposta, mas olhando para a realidade da administração, a realidade do nosso quadro político, a realidade dos nossos quadros de controle e a realidade dos gestores, eu vejo muita dificuldade da gente trabalhar. E aí eu estou vendo aqui que a Érica colocou uma coisa agora no chat, e eu concordo com ela, que não é só a falta de planejamento, também é isso que o professor Marçal trouxe, é a falta de capacidade técnica. A gente não tem capacidade técnica de competir com a iniciativa privada.
tem já a ideia aí das PMIs, que é um pouco, né, professor Marçal, uma ideia que vem essa manifestação de interesse, em que nas PPPs, em que se apresenta um pouco dessa ideia do diálogo competitivo, mas aqui, pelo menos a minha experiência aqui no Distrito Federal também com essas PMIs, foi de muita dificuldade ainda de proceder a essa licitação, porque há sempre essa desconfiança da administração com o particular, né? As parcerias não são tão parcerias, né? A gente não pode usar esse termo. Mas eu vou passar aí a palavra para o professor Marçal responder também essa pergunta. Acho que... Eu só queria acrescentar a ideia de vantajosidade que vem sendo trabalhada no projeto, ela envolve uma avaliação mais ampla. Por exemplo, quais são todos os custos inerentes a um determinado objeto? O exemplo mais simples e mais fácil, que é um exemplo primário, é o exemplo de você comprar uma impressora. Você vai comprar uma impressora, qual o critério que você usa? O menor preço. E você considera o preço do toner? Não. Só que uma impressora pode ter 200, e o mercado é assim, esperto. Ele vende a impressora por R$ 200 e vende o toner por R$ 1.000. E daí a administração vai comprar a impressora por R$ 200, porque é o menor preço, e quando ela tiver que comprar o toner, ela vai pagar o que foi transferido do preço da impressora para o custo do toner. Portanto, uma determinação do projeto é a exigência de que o órgão licitante tome em vista todas as implicações e desdobramentos do custo e das futuras despesas. Por exemplo, qual é o prazo de utilidade de um certo objeto? Veja, rigorosamente, essa solução já se impunha na Lei 8.666, já se impõe na Lei 8.666. Você tem de considerar adequadamente o objeto que você vai licitar e considerar todos os custos implícitos no projeto. Expressamente isso passa a ser considerado, de tal modo que você não pode, pura e simplesmente, adotar uma visão limitada, muito limitada, que vai distorcer a vantajosidade para a administração pública. Então, tem essas variáveis. Bom, a próxima pergunta aqui foi do Pedro Jardim. Com a exigência da análise de impacto regulatório, vocês avaliam que o gestor terá mais segurança para validar os processos de compras? Vocês enxergam que a análise de impacto regulatório poderá acelerar mais os procedimentos de compras? Perdão. Eu acho meio complicado, como a pergunta sobre flight to quality, é muito difícil você tentar estabelecer conexão entre processos políticos e propostas que são relativamente autônomas, concepções que são relativamente autônomas. Ou seja, a questão de análise de impacto regulatório tem a ver basicamente com medidas de cunho regulatório, de cunho normativo abstrato, que vão disciplinar as diferentes alternativas de regulação. A ideia é que isto vai ter um impacto direto com compras, etc., é algo problemático, muito embora você até possa considerar que, dentro de uma análise de impacto regulatório, seja possível estimular ou estimar algum tipo de uso do poder de compra da administração pública para incentivo a certos locais, a certas atividades, etc. Posso imaginar isso no setor de medicamento, por exemplo. Mas eu não tenho condição de estabelecer um vínculo direto e imediato entre uma análise de impacto regulatório, uma análise de impacto econômico e uma licitação, pelo menos licitações comuns, que elas envolvem planejamento, mas dificilmente vão envolver alguma questão de impacto regulatório. Próxima pergunta, Paulo Rogério Lima, de França. Na nova lei de licitações, há movimento de corrigir a inadequada aplicação da lei das estatais às empresas públicas que não atuam em ambiente competitivo? Não. Essa é uma solução que não foi considerada e talvez essa é uma questão complicada porque
rigorosamente, essas empresas estatais ou sociedades estatais que não atuam no meio competitivo ou que não têm uma organização empresarial propriamente dita, elas têm sido submetidas pela jurisprudência do Supremo a um regime de pessoa de direito público, autárquico, inclusive. Portanto, rigorosamente, essas empresas, elas se beneficiam de um regime jurídico, por exemplo, imunidade tributária, por exemplo, não pagamento, o pagamento mediante precatório, uma série de outras questões que altera a inserção dessas empresas no mercado. Esse é um dos motivos fundamentais pelos quais a lei das estatais se preocupa basicamente com as sociedades estatais empresárias. Portanto, esse é um outro tema que não foi, acho que não foi preocupação. Se está no projeto, eu li o projeto algumas vezes, mas ele tem, vou mostrar para vocês. Isso aqui é o projeto impresso, frente e verso. Tá? Eu li várias vezes, mas, obviamente, as centenas de artigos, são 190 artigos, milhares de parágrafos, etc. e tal. Mas não vejo uma solução, não há uma preocupação específica sobre esse assunto. Pergunta do Tiago Barbosa. Pergunta ao Dr. Marçal. Em que o diálogo competitivo agrega, no aspecto do diálogo, ao procedimento de manifestação de interesse? Basicamente, o procedimento de manifestação, essa questão vem sendo discutida pela doutrina. Há vários autores que já trataram do assunto, e tem várias pequenas diferenças, né? Há uma diferença fundamental, que é a de que, quando a administração instaura o diálogo competitivo, ela manifesta uma intenção formal, firme e forte de realizar um contrato. Quando você fala de um procedimento de manifestação de interesse, você simplesmente diz, olha, quem quiser, talvez, quem sabe. E o resultado prático é que nunca vai para frente, né? Em 90% dos casos, o procedimento de manifestação de interesse não vai para frente. E, portanto, numa hipótese de diálogo competitivo, você tem um comprometimento do poder público com a efetiva contratação e uma espécie de procedimentalização de uma discussão contínua, organizada, em etapas, com todos os potenciais interessados. E, eventualmente, portanto, você tem um procedimento propriamente dito organizado. Na hipótese de manifestação de interesse, você tem uma série de manifestações que a administração pode receber e simplesmente arquivar. Bom. Bruno Mendonça. Quais as diferenças e semelhanças entre o diálogo competitivo e os procedimentos de manifestação de interesse? O diálogo competitivo esvaziará o PMI ou possuem finalidades distintas? Acho que possui finalidades distintas. Da minha parte, eu diria que são finalidades distintas e que você pode continuar a ter o procedimento de manifestação de interesse, o qual, aliás, é razoavelmente inútil nos dias de hoje, já que dificilmente ele resulta numa licitação, é muito raro que isso aconteça, fora do setor elétrico, digamos assim, em que existe uma provocação por parte da administração a que os potenciais interessados apresentem estudos preliminares, que são meramente estudos preliminares, sem eficácia vinculante, mas fora desse setor, o procedimento de manifestação de interesse ele é bem secundário em termos práticos. Ele pode continuar existindo e o diálogo competitivo é algo sério, algo comprometido, afinal, portanto, não se confunde com o procedimento de manifestação de interesse, que é algo informal quase. Tiago Barbosa. O diálogo competitivo, da forma como está proposto, não acaba seguindo a mesma lógica de não permitir a contratação de resultados, mas de se privilegiar sempre a contratação de atividades atômicas, que podem ser posteriormente estritamente verificadas pelos órgãos de controle. Pode ser ou não, Tiago. Depende como vier a ser estruturada a fase competitiva e o objeto a ser executado.
é perfeitamente possível, especialmente se for usado o diálogo competitivo para PPPs, por exemplo, ou para concessões, que você tenha uma contratação norteada por resultados, com obrigação de resultado mais do que de obrigação de e-mail. Então, é perfeitamente possível que esse diálogo competitivo seja utilizado para fins distintos daqueles que você se referiu. Mas é perfeitamente possível que, no final, acabe se praticando desse modo. Ou seja, não está definido na lei qual será o modelo que vai ser adotado. Pergunta da Thaís. Então, a empresa que tenha seu projeto considerado mais adequado na fase de diálogo poderá participar do certame para execução? Então, também teremos uma alteração significativa do atual artigo 9º? Em termos, sim. Aí sim para as duas perguntas. O que acontece, que é uma questão diferente que tem a ver com a discussão sobre contratação integrada. O artigo 9º da lei, que basicamente é repetido no projeto, ele estabelece um impedimento à participação do autor do projeto básico ou projeto executivo. Ocorre que, se você tiver um modelo de contratação integrada, você vai ter um diálogo competitivo sem projeto básico, sem projeto executivo. E, portanto, o sujeito que concebeu a melhor solução não terá formulado o projeto básico e ele não estaria sujeito ao impedimento. Volto ao exemplo que eu dei antes, algo que já acontece no âmbito do setor elétrico, em que os estudos preliminares podem ser feitos por uma empresa, sem que isso impeça a sua participação no certame. A mesma coisa genericamente em PMIs, ou seja, se porventura eu estabelecesse que o autor do melhor projeto, ou da melhor ideia, vamos dizer projeto, não poderia participar do certame, eu teria um desincentivo muito grande a que as grandes empresas participassem da fase de diálogo competitivo. Mas, se eu não vou participar depois, por que eu vou ficar gastando meu tempo, meu dinheiro, meu esforço em conceber a melhor solução para que outrem tenha o contrato? Portanto, é inviável isso. Daí se você impedir, você destrói o modelo, se torna altamente ineficiente e daí sim que não vai ter mesmo diálogo competitivo. Lucas Fernandes. Professor Marçal, quais seriam os mecanismos para amenizar os efeitos da assimetria cognitiva das compras públicas? Haveria alguma alternativa para se incluir numa nova lei de licitações? Bom, há algum tipo de solução oferecida pelo conhecimento da economia. Existem várias alternativas, mas elas são muito chocantes para o regime de licitação. O Akerlof, que tem o estudo, ele diz que a primeira e mais fundamental das exigências é a qualificação subjetiva da outra parte. Ou seja, você tem de ter uma outra parte que seja confiável por sua reputação, pelo seu trabalho e sua atuação no mercado, que ofereça uma garantia efetiva de qualidade e se responsabilize pela substituição do produto e assim por diante. Ele até dá o exemplo, por exemplo, imaginemos, vamos usar um nome comercial, McDonald's. Por que alguém compra um sanduíche no McDonald's? Eu, há muito tempo, não compro. Mas um monte de gente gosta do McDonald's. Porque você sabe exatamente aquilo que você vai receber. Você não vai ser surpreendido como você seria surpreendido se você for comprar um sanduíche naquela esquina que tem ali na Asa Sul no sábado, que tem um monte de gente fritando carne ali. Você não vai ser surpreendido assim. Você não sabe o que você vai. Portanto, a ideia de redes de qualificação, isto é algo fundamental. Mas, no entanto, a minha ponderação vai um pouco mais longe. O grande problema da licitação no Brasil não é a licitação, é o contrato administrativo. Como o particular não tem uma contratação com o regime jurídico de mercado, ele não oferece um preço de mercado. Eu dou um exemplo prático para vocês, rapidinho. Imagine a seguinte hipótese. Imagine que você é dono de um televisor e você resolve vender o televisor. E daí vem a administração pública e diz assim, eu vou comprar o seu televisor. Eu vou levar para casa o televisor. Você diz, como assim? Não, eu levo. Dentro de 30 dias eu pago para você.
se eu quiser. Claro que você não vai levar. Ou você paga agora, ou você não vai levar o televisor daqui. A administração diz, não, eu compro, eu recebo e eu pago se quiser. Como é possível, num sistema desses, você ter um fornecedor decente? Só indecente para trabalhar com a administração que pratica indecência. Portanto, esse modelo não funciona. O modelo de contrato administrativo com as prerrogativas extraordinárias generalizadas para todos os contratos acarreta um mercado distorcido. Esse mercado distorcido é exatamente o que a administração tem. E ela quer resolver isso pela licitação. Não tem como. Ou você pratica as mesmas condições de mercado, ou você não vai ter as mesmas condições de mercado. Não tem como você ter um preço baixo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Quem vai fornecer algo para o estado do Rio de Janeiro, a não ser que o pagamento seja à vista? Ninguém. Claro que não. Ou se o sujeito for fornecer, ele vai fazer um sobrepreço, por inúmeros motivos. Ele vai exigir 3 vezes o preço do produto. Até porque, se não houver pagamento, ele vai ter de entrar na fila do precatório e não vai receber nunca. Portanto, o nosso sistema é destinado ao insucesso. Ele é concebido para não dar certo. Não vai dar certo. Tá. Próxima pergunta da Thaís Serra. O pregão vai continuar sendo a modalidade de aquisição, contratação para bens e serviços comuns? Sim. É. O pregão deu certo, entre aspas. Você falou do café. Quem toma café é você. Você tem que comprar o café para poder tomar, não é? Então, o pregão deu certo relativamente. Relativamente. Quando a gente fala de administração, tudo a gente coloca esse entre aspas, porque realmente o regime de contratação, e aí vem o sistema da economia e olha para a administração com desconfiança. E o que é visto como uma proteção, vamos proteger a administração do mercado, vamos proteger, vamos colocar as cláusulas, isso, na verdade, sistematicamente vira uma desvantagem para a administração. A economia vai colocar o preço, não adianta. Você não vai prestar o serviço de graça. Bom, ainda temos mais de 17 perguntas. Tem muita pergunta, infelizmente não vai dar para responder todas. Eu vou fazer aqui a última pergunta, tá bom? Para a gente depois passar para o encerramento, porque a gente já passou um pouquinho do horário. A última pergunta aqui é sobre o princípio da vantajosidade. O Paulo Rogério pergunta se deverá levar em consideração o ciclo de vida do objeto. Sim. Sim, com certeza, né? A ideia dessa visão de vantajosidade, ela tem que ser alargada, inclusive, por todo o ciclo de vida, os materiais, inclusive se for, né, uma contratação aí integrada também, verificar a questão da reposição das peças, da manutenção, tudo isso tem que estar dentro do conceito de vantajosidade, sem dúvida nenhuma. Então é isso, como eu disse, infelizmente a gente não consegue responder a todas as perguntas, ainda tem muita pergunta interessante, mas infelizmente o tempo realmente já está estourado. Eu vou passar a palavra agora para minha colega Maria, para ela fazer o encerramento do evento. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos palestrantes, a professora Paola e o professor Marçal. Nossa, foi incrível o nosso primeiro dia de minicurso. Foram mais de 400 pessoas nesse primeiro dia. Muito obrigada a você que ficou aqui com a gente até o final. Gostaria de lembrar que o nosso minicurso foi hoje, né, o primeiro dia, e o segundo e último dia será dia 3. Tá? A gente começa às 19h30 e vai novamente até as 21 horas. O link vai ser enviado por e-mail 1h30 antes do início, tá? Então não fiquem preocupados que todo mundo vai receber o link. Outra coisa, se vocês querem receber o certificado de conclusão desse mini curso, é só enviar um e-mail com nome e CPF para a gente. O e-mail é minicursos@idp
A gente demora em torno de 30 dias para enviar o certificado, porque são muitas pessoas. Então, a gente faz uma conferência para ver quem veio nos 2 dias para conseguir, né, entregar o certificado. Então, não se preocupem, todo mundo vai receber o certificado, mas pode ser que demore um pouquinho. A gente envia pelo e-mail. E é isso, a nossa pós-graduação em Direito Administrativo, ela está ainda com o processo seletivo aberto. As nossas inscrições são pelo site. O processo seletivo vai até o dia 30 de setembro e as aulas começam na primeira semana de outubro. Então, se você quer ser aluno da professora Paola, quer aprender um pouquinho mais sobre direito administrativo, entre em contato com a gente, vai ser uma honra ter você como aluno. Então, boa noite e até quinta-feira. Tchau, gente! Boa noite. Tchau, boa noite.